que você tem que saber de briófitas para passar no vestibular? Vem comigo. Você tem que saber a classificação, algumas características da planta e você tem que saber a reprodução delas. A classificação atual, a gente divide briófitas em 3 filos. A gente chama briófita num termo generalista, querendo dizer plantas avasculares. É bom que isso fique claro. Nós temos aqui o filo briofita, que são os musgos, são as briófitas mais conhecidas. A hepatofita, que são as hepáticas, são briófitas também conhecidas. E antocerofita, que são os antóceros, que são briófitas menos conhecidas, talvez, né? Então nós temos 3 grupos de briófitas que você tem que saber. O que mais que você tem que saber? Fica atento. Gametófito mais desenvolvido e duradouro é o único grupo de plantas que isso acontece. O esporófito ele é transitório, portanto, lembrando o esporófito é 2N sempre, mas o esporófito nesse caso, no caso das briófitas, ele é transitório, ele fica por pouco tempo existindo. Ele produz os esporos e logo ele morre. Se você reparar, o esporófito ele é acinzentado, ele é marronzinho, ele nem é verde, ou seja, ele não faz fotossíntese. Portanto, ele rouba alimento do gametófito e esse roubar alimento você vai ver eventualmente o termo parasitando. Claro, isso não é uma relação parasitária, porque é o mesmo indivíduo. Ele apenas rouba alimento de outra parte dele mesmo, tá ok? Fica atento com isso. Células pouco diferenciadas e pouco especializadas. Então esses caras não têm muita diferenciação celular, muita especificidade celular. O que uma célula faz, a outra célula também faz. Essa planta tem o corpo dividido em rizoide, filoide e cauloide. Ou seja, raiz primitiva ou raiz diferenciada, caule diferenciado e folha diferenciada. A raiz clássica, a raiz das pteridófitas, das angiospermas, da gímeo, tem a função de fixação e absorção. Nas briófitas, exclusivamente fixação. Ela pode absorver? Até pode, mas não é uma função específica da raiz. Todo o corpo da briófita também absorve substâncias do meio. Cauloide tem a função de sustentação, mas não só, ele também faz fotossíntese, ele também absorve substâncias do meio e assim por diante. Como eu falei, não existe uma especificidade, uma grande especialização celular no caso das briófitas. Células epidérmicas produzem uma película protetora e impermeabilizante, é uma pequena resistência à perda excessiva de água, saiba, as briófitas não são muito capazes, não são muito resistentes à perda excessiva de água, então elas não vivem em ambientes muito expostos ao sol, ok? Elas ficam em ambientes sombrios, em ambientes extremamente úmidos. Nem todas as briófitas têm estômato. Se elas não têm estômato, como elas fazem para fazer a evapotranspiração, para fazer a troca gasosa? Elas têm poros. O próprio crescimento epidérmico ele vai se arranjando e formando poros. Então nem todas as espécies têm estômatos, algumas têm. São sensíveis à poluição ambiental, isso significa que elas são indicadores ambientais. Ou seja, se há briófitas, o ambiente não é tão poluído. E elas são epífitas, ou seja, elas podem viver em cima de outros indivíduos, elas podem viver sobre outras plantas, não para roubar-lhes floema, não para roubar-lhes alimento, não, mas sim para ela se proteger de predadores. Então ela usa outras plantas como apoio, ou rochas, ou outras estruturas do ambiente, para poder se destacar no ambiente, se proteger e assim por diante. E por fim, algumas espécies de briófitas possuem adroma e leptoma. Embora avasculares, as briófitas, algumas espécies de musgos, alguns antóceros, possuem adroma e leptoma, que nada mais são do que células especializadas para o transporte de seiva. O adroma, seiva bruta, água e sais minerais. O leptoma, seiva elaborada. O adroma, as células de adroma ficam no meio do cauloide e quando esse cara está adulto, essas células morrem. E as células morrem e formam um tubo mesmo, um tubo de transporte. Então a gente diz que elas são avasculares, embora elas sejam pré-vasculares. Mostra aí uma conexão evolutiva entre briófitas e o próximo grupo que aparecerá, pteridófitas. Já o leptoma, nos cauloides adultos, na briófita adulta, o leptoma perde o núcleo. A célula não morre, a célula continua viva, tem citoplasma, ela só perde o núcleo. Para quê? Para facilitar o transporte, nesse caso do leptoma,
seiva elaborada. Pessoal, gostou do canal? Gosta de aulas de biologia? Está se preparando para o vestibular? Assine, aperte o sininho, siga meu canal e fique esperto para mais dicas de bio.